Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi aqui para repercutir os temas dessa semana. Infelizmente, estamos aqui um ao lado do outro, né? Eu queria muito que isso passasse a ser remoto, né? A gente não precisasse se encontrar, mas infelizmente ainda não foi possível, não é isso, Tanguy? Você reconheceu o caminho de casa, cara? Como é que saiu do aeroporto para chegar em casa? Rio de Janeiro aqui, túnel Rebouças. Rapaz, Rio de Janeiro, né, rapaz? São ruas muito sinuosas, né, Muito cara? sinuosas, Pô, bagunçado aqui, né? muito Quente. bagunçado, quente. É tropical esse lugar aqui? É tropical, tropical. Ah, tá, entendi. Aqui tem 9 meses de verão. 9 meses de verão? 9 meses de verão. Tudo isso, Aí tem uma semaninha de inverno. Ah, tá. E no verão chove, né? Chove. E faz calor, muito. E faz calor bastante. Isso. E tem mais alguma coisa interessante? Venezuela está em ebulição. Ebulição. O Guaidó disse que hoje era o dia da libertação, né? Que hoje era o dia da vitória. Só para contextualizar, ao longo dos últimos, 15 dias, 20 dias, vem se falando muito sobre o dia 1º de maio, né? Então, o Dia do Trabalhador é um dia que, tradicionalmente, o governo venezuelano faz grandes manifestações e tudo. E o Guaidó tinha anunciado também a tentativa de fazer a maior manifestação, né, contra o governo da história e tal, então para mobilizar de fato a sua base. Lembrando que o Guaidó tem um problema sério, que é o fato de que o tempo está passando. Ele se declarou presidente, né, interino, autoproclamado e tal, em janeiro. Já faz mais de 3 meses e até agora ele não conseguiu, de fato, né, administrar nenhum posto de saúde. Então, assim, isso tira muita credibilidade, tira muita força do movimento dele. A questão é que, por algum motivo que não está claro ainda, ele antecipou o dia. E de ontem para hoje, portanto, ele disse que hoje seria o dia... Circulou a informação de que ele seria preso. Poderia ser preso. Essa é uma possibilidade. Assim, eu vejo 2 possibilidades. A primeira é que houvesse realmente a possibilidade de prendê-lo, né, de tentarem prendê-lo por algum tipo de traição, pátria, alguma coisa assim. Antecipando justamente o movimento que seria no dia 1º de maio. Talvez evitando até que ele liderasse esse movimento, esses protestos do 1º de maio. Né? Isso. Ou outra possibilidade seria o fato de que talvez se ele fizesse a manifestação dele no dia 1º de maio e por acaso o governo conseguisse fazer uma manifestação tão grande quanto, comparável à dele, ele talvez perdesse muita força, né? Então talvez você olhasse para as duas e falasse assim, então a população está realmente do lado do Guaidó, está meio dividida e tal. E hoje de manhã, isso foi logo de manhã cedo, a gente teve a saída do Leopoldo Lopes, que é um oposicionista bastante antigo, daqueles bastante tradicionais. Aliás, ele estava lá na tentativa de golpe contra o Chávez, lá em 2002, né? Então, é um cara da oposição venezuelana que já está aí há bastante tempo, está preso há bastante tempo. Prisão domiciliar, né? Na verdade, ele chegou a estar preso numa prisão militar durante alguns anos, ele passou 3 anos numa prisão domiciliar, e alguns anos também já estava em prisão domiciliar. Então, ele conseguiu alguns militares que o tiraram da prisão. Eles fizeram uma live logo de manhã, né, o Guaidó e o Leopoldo Lopes, e dava a sensação de que, naquele momento, a manifestação ela ia, de fato, crescer, e ele disse, o Guaidó, que já tinha o apoio de uma quantidade bastante grande de militares. E houve até uma convocação para que o povo fosse às ruas, né? Isso. E aí, naturalmente, o que acontece quando há uma convocação para que o povo vá às ruas? As forças de segurança também foram. E o problema do Guaidó se repetiu, que o tempo foi passando e nada de concreto, nada de fato realmente aconteceu. O movimento foi morrendo, os militares de fato não apareceram e a impressão que eu fiquei foi que essa foi uma tentativa de dar uma última cartada dele. Já passou tempo demais e ele tentou conseguir o apoio desses militares que ele está tentando há bastante tempo para virarem de fato o jogo em seu favor na última hora. Né, com base, assim, meio que a toque de caixa. Olha, agora, é o momento, então se você quiser virar para o meu lado, vira agora que você vai ter uma posição melhor no plano doméstico e tal, o que não aconteceu na prática. Agora, dessa vez me pareceu um pouco que a repressão também não foi lá essas coisas e em alguns momentos o sentimento era que os militares ficaram um pouco em cima do muro, vendo para que lado o negócio ia pender, não foi isso não? Então, essa é a posição que os militares vêm tendo desde janeiro. Que vou esperar para ver. Qual é a minha sensação acerca de por que a repressão pareceu um pouco menor? Porque, de fato, a mobilização popular não foi tão grande assim. A mobilização estava preparada para o dia 1º de maio. E antecipou para hoje, meio no susto. Na hora que muitos venezuelanos acordaram, já tinha gente na rua e já tinha repressão. Então, muita gente nem saiu de casa. Não foi aquele negócio, eu vou para a rua para manifestar, para dar apoio para o Guaidó e tal. Foi, na hora que eu acordar, eu não vou nem trabalhar. Eu não vou nem sair de casa. Então, houve a sensação, sim, de que a repressão foi menor, apesar de a gente ter tido cenas grotescas, né, de
blindados, indo para cima dos manifestantes, não era tipo por acaso, realmente tentando atropelar os manifestantes. Mas, na prática, assim, a minha sensação é que a situação do Guaidó ela se complicou bastante, porque, assim, já são, né, nesse momento que está gravando aqui, são quase 6 da tarde, nada mudou, né? No fim das contas, a situação dele permanece mais ou menos a mesma. Houve toda uma mobilização internacional em apoio a ele, o próprio governo brasileiro falou assim, não, a gente imaginava que o general Heleno, por exemplo, né, a gente imaginava que ele fosse ter um apoio grande dos militares, mas não foi tanto assim e tal. Então, a situação dele se torna bastante complicada. O Leopoldo Lopes, que saiu da prisão domiciliar, entrou agora há pouco, né, foi por volta de 4h30, 5 da tarde, na representação chilena, né, na representação diplomática chilena. Então, tá tentando se resguardar ali. Mas eu não sei o que vai ser do Guaidó, porque agora realmente ele pode ser preso, porque houve uma tentativa, de fato, de insuflar um golpe, enfim, e ele pode ser preso com tranquilidade, ou então vai passar para a ilegalidade ou vai fugir do país. De qualquer maneira, a luta dele para tomar o poder na Venezuela fica bastante complicado. E existe o risco de você ter aí uma guerra civil, ou você não vislumbra essa possibilidade por hora? Por hora, eu não vejo essa possibilidade porque eu não vejo ninguém ainda com vontade, cacife, para de fato bater de frente com o Maduro nesse momento. Quem poderia fazê-lo seria o Guaidó, caso ele tivesse o apoio de fato dos militares, ou de uma quantidade razoável de militares. E ele não tem na prática, né? Quando você olha para as forças militares, você tem uma quantidade razoável de pessoas de baixa patente, né? De militares de baixa patente apoiando o Guaidó, mas na alta patente são poucos, bem poucos, né? Então, acho que nesse momento, mesmo uma guerra civil, parece bastante improvável. Lembrando do drama que vive a economia venezuelana, a gente está falando de um PIB que encolheu nos últimos 5 anos algo em torno de 50%. A gente está falando de um país que está com uma inflação projetada para esse ano de 10 milhões por cento, ou seja, 4.000 vezes superior à maior inflação da história do Brasil no início dos anos 90, durante o governo Collor. O escasseamento de mercadorias é grotesco, realmente, você tem um desabastecimento enorme. E lembrando que os militares eles foram, em grande medida, comprados pelo regime, comprados do ponto de vista econômico. Você tem uma grande quantidade de generais, né, 1.000 e tantos generais, é general demais para tropa de menos, além do fato de que os militares eles controlam as empresas estatais, particularmente a PDVSA, e controlam também o acesso à moeda estrangeira. Na Venezuela, diferentemente do que acontece no Brasil, para comprar moeda estrangeira precisa de autorização do governo, e quem tem acesso à moeda estrangeira, na prática, controla as importações. Dentro de um país que depende de importações para tudo, a possibilidade de você controlar esses gêneros importados altamente escassos te dá uma oportunidade de enriquecimento gigantesca. E é importante notar que essa é uma diferença grande entre o governo do Maduro e do seu antecessor, o Chávez. O Chávez era um militar. O Chávez era visto pelos militares como um dos deles, né? Então, fazia parte ali da tropa, conhecia como é que os soldados pensavam e tudo. Então, havia uma adesão bastante natural dos militares ao Chávez. O Maduro não. O Maduro ele é visto quase como um intruso, né? O Maduro é visto como o cara que assumiu a presidência aí, mas não tem tanto traquejo político, não tem tanto carisma e tal. Então, ele teve que meio que fracionar um pouco do seu poder, pouco a pouco o seu poder, atualmente é bastante, para manter os militares ao seu lado. Agora, tá dando certo, né? Na prática, se os militares tivessem avaliado que o Maduro não teria mais vida muito mais longa, fatalmente já teriam pulado do barco. E hoje ficou demonstrado que eles não pularam do barco. Hoje eles ficaram, pelo menos, em cima do muro, que para o Maduro basta. Se eles ficarem em cima do muro, tá de muito bom tamanho, ele consegue manter o poder nas suas mãos. Mas acho improvável que nós não tenhamos novos movimentos de contestação como esse. É muito improvável, né? Porque a situação na Venezuela, tudo indica, deve continuar se deteriorando bastante ao longo dos próximos meses, do ponto de vista econômico, gerando realmente uma situação humanitária delicadíssima. O que a gente vai ter que ver agora, exatamente para saber que rumo que isso vai tomar, é o que vai acontecer com o Guaidó. Porque o Guaidó ele acumulou um capital político muito grande. Lembrando que o Guaidó ele é muito conhecido dentro da Venezuela, mas ele também é reconhecido internacionalmente. Assim, Brasil, Argentina, Estados Unidos, países europeus. Isso não está sendo suficiente para que ele tome o poder. Mas ele já tem um capital político acumulado muito grande. Se não for o Guaidó, se acontecer alguma coisa com o Guaidó, se ele não puder continuar nessa luta,
o trabalho de renovação é muito mais complicado, porque você tem que começar meio que do zero para fazer alguma coisa. E posicionamento internacional, Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, como é que ficaram nesse dia de hoje? Todo mundo meio neutro? Não mudou nada. Não, praticamente ninguém neutro, né? Assim, o Brasil, Estados Unidos, Argentina, dando apoio. Mas ninguém se ao mexeu Guaidó, de forma mais incisiva, exatamente. né? Então nada mudou. Nada mudou. As coisas se mantiveram exatamente do jeito que elas estão. É exatamente por isso que eu acho que o Guaidó ele queimou um cartucho, talvez conscientemente. Enfim, assim, eu tenho que tentar tudo agora, mas ele não conseguiu capitalizar e não conseguiu transformar esse apoio que ele tem, tanto de parte da população quanto um amplo apoio internacional, numa movimentação que realmente fizesse com que ele ganhasse, tomasse finalmente o poder. Maravilha. Antes de passar para o próximo assunto aqui, algumas observações em relação à interação que o pessoal está fazendo aqui no Facebook com a gente. A primeira é que muita gente reparou que eu e Tanguy estamos com camisas parecidas. E eu queria pedir desculpas por isso. Tanguy copia as minhas vestimentas e eu lamento que ele não tenha o bom senso de me consultar antes de escolher a roupa de vir para o bate-papo, ok? Você, então, está sugerindo que eu te ligue de manhã cedo para falar, Daniel, qual é a roupa que você está vestindo hoje, é isso? De forma alguma. Eu quero que você pare de comprar roupas iguais às minhas e me copiar. Então, e outra coisa... Você está de vermelho, você está muito bem de vermelho, aliás. Eu estou de vinho, eu não estou de vermelho. Vinho é diferente. Veja você. Vinho, isso aqui é vinho. E outra que tem uma mensagem aqui que eu achei muito legal, que é da Francine, que pedindo um alô para os alunos de economia da Universidade Federal do Amazonas, cara. Eu peço a vocês, inclusive, desculpas pelos comentários do Tanguy Bagdadi que não estão à altura de estudante de economia, não é isso? Isso, desculpa, Francine. Daniel, eu queria saber uma coisa. Você é um bom cristão? Eu sou um bom cristão, cara. Então se você fosse presidente do Banco do Brasil, você abaixaria os juros? Ah, não abaixaria. Por que não? Porque apesar de ser cristão, você é economista. Pois é, cara, porque é claro que você está fazendo referência aí à declaração em tom jocoso do Jair Bolsonaro num evento de agropecuária, que ele disse que apelou, né, ao patriotismo e também ao fato de ser um bom cristão do presidente do Banco do Brasil para reduzir a taxa de juros para o agronegócio. Só que isso é muito problemático por várias razões. A taxa de juros no Brasil ela é alta por uma série de fatores. Quer dizer, a taxa de juros alta não é o problema em si, ela é reflexo de uma série de problemas. Escassez de poupança, um governo que pega muito dinheiro emprestado e faz com que sobrem poucos recursos para serem emprestados, falta de mecanismos efetivos de proteção ao crédito, concentração bancária, enfim, existem muitos fatores que ajudam a explicar a taxa de juros no Brasil ser alta. E no caso do Banco do Brasil em particular, é importante lembrar que existe o Plano Safra, que inclusive foi alvo de muito debate e controvérsia durante o processo de impeachment, onde a Dilma, inclusive, falava sobre o Plano Safra, se tinha tido pedalada ou não em relação ao Plano Safra. No Plano Safra, o Banco do Brasil empresta com juros menores para o agronegócio, mas quem cobra a diferença não é o Banco do Brasil, é o Tesouro. Então, existe aí toda uma engenharia em termos de estruturação de taxa de juros que não é trivial, então não depende da simples vontade do presidente do Banco do Brasil, não depende de forma alguma de aspectos relacionados a patriotismo. Esse tipo de declaração não ajuda porque acaba colocando uma sombra sobre o presidente do Banco do Brasil. Afinal, se de hoje para amanhã, por razões técnicas, ele resolve reduzir a taxa de juros, vão dizer, olha lá, ele reduziu a taxa de juros porque o presidente pressionou. Ou então, se ele resolve aumentar a taxa de juros, está aumentando a taxa de juros e está afrontando o presidente. Quer dizer, é algo que acaba não ajudando. Historicamente, no Brasil, falar sobre taxa de juros não é algo que deve ser feito no caso do presidente. O Lula não falava sobre taxa de juros e o Fernando Henrique também não. A Dilma falava sobre taxa de juros e isso não era nem um pouco positivo. O Temer não falava e agora o Bolsonaro começou a falar, o que não é positivo porque gera justamente esse clima de insegurança e de potencial intervencionismo em questões que não são exatamente vontade política. Reduzir taxa de juros não é vontade política. É algo que precisa ser trabalhado, você precisa combater os fatores que empurram a taxa de juros para cima para que a economia possa ter juros menores dentro de uma situação de equilíbrio e de estabilidade. E o mercado, pelo menos, reagiu bastante, né, a essa declaração e não dá para saber se reagiu pelo fato dele ter mencionado a queda dos juros ou sobre essa possibilidade de ter algum tipo de impacto na decisão do presidente do Banco do Brasil.
Mas quando você olha, né, o preço das ações do Banco do Brasil, houve de fato uma oscilação para baixo. Houve uma oscilação até porque foi numa semana particularmente delicada, que já tinha tido toda aquela polêmica da propaganda e tal, de veto à propaganda do Banco do Brasil. Enfim, a gente está falando de um ambiente onde o ideal realmente é que você escolha um presidente do Banco do Brasil que você confie, considere adequado e deixe ele trabalhar, deixe ele tocar lá o serviço dele. Não me parece o ideal que você interfira ou faça qualquer tipo de referência a isso. Lembrando sempre que a palavra do presidente tem muito peso, muito peso. Então, mesmo que seja em tons jocosos, pode gerar impactos econômicos delicados. Isso. E a última coisa que eu queria falar aqui é que na semana passada a gente teve os atentados lá no Sri Lanka. Estou começando a desvendar um pouco melhor qual foi o caminho, né, para aqueles atentados que mataram mais de 200 pessoas. A gente está falando sobre atentados que tiveram uma participação importante do Estado Islâmico, e exatamente na esteira dessa tentativa do Estado Islâmico de mostrar que não foi completamente derrotado, a despeito dos reveses que o grupo sofreu no Iraque e na Síria, a gente teve o reaparecimento, você sabe de quem, cara? Teu primo. É Abu Bakr al-Baghdadi, não é meu primo? Ele não é meu primo, não é meu primo, não é meu primo. Vocês têm o mesmo sobrenome? Não interessa. Vocês têm o mesmo sobrenome? A NSA tá ouvindo, o FBI tá ouvindo, a CIA tá ouvindo, não é meu primo. Responda apenas o seguinte, vocês têm o mesmo sobrenome? Temos. Isso aqui é um interrogatório. Vocês têm o mesmo sobrenome? Não tem. Não tem? Não tem, porque o dele é al-Baghdadi, o meu é só Baghdadi. Mas Al, em árabe, Interessa. o Bagdadi. Não interessa. É tipo de Souza. É a mesma coisa. É tipo Tanguy, o Baghdadi? O Bagdadi. Então tá bom, então tem. Então é a mesma coisa, é seu primo. Então tá bom. Ele entrou em contato com você? Não entrou. Enfim, eu não sei. Você tá envolvido Tô com sabendo só pela imprensa que ele reapareceu. E assim, tentando dar demonstrações, ainda estão tentando ver a veracidade, né, a autenticidade do vídeo, mas a tentativa do Estado Islâmico era de mostrar que isso era agora, só lembrando que a última vez que ele apareceu foi quando ele declarou a criação do califado. Isso foi em junho de 2014, então já tem quase 5 anos que ele não tinha qualquer tipo de aparição. Ele apareceu um pouco mais acabado do que ele estava 5 anos atrás, é bem verdade, num lugar desconhecido. Imagina-se que seja em algum lugar, hora da Síria, hora do Iraque, mas exatamente para passar uma mensagem de que o grupo não está morto. A pergunta é, ele mandou cartão de Natal para você? Não mandou, porque ele não comemora Natal. Ele não comemora Natal, senão ele mandaria. Isso aí, não tem como dizer. Mandou cartão de aniversário? Não tem como afirmar. Eu não quero mais responder. Você não quer mais responder? Não, porque eu tô sem meu advogado aqui. Você está sem seu advogado? Tô. Mas eu acho que você deveria ser transparente comigo e com os amigos ouvintes e teleouvintes do Petit Jornal. Eu vou ser transparente. Então seja. Se a pergunta for como é que eu apoio o Petit Jornal, eu respondo. Como a pessoa apoia o Petit Jornal? Ela acessa apoia.se/petit e pode contribuir com o valor que ela quiser. Então está bem. Muito obrigado. Um abraço para os nossos ouvintes, para os nossos apoiadores, pessoal que está assistindo a gente aqui pelo Facebook, pessoal que ouvir a gente pelo Spotify, pelo Deezer ou por qualquer agregador de podcast da sua preferência. Muito obrigado. Semana que vem estamos aí. Obrigado. E você fala muito, hein? Falo bastante. Tchau, gente. Abraço.